Com 41 anos, eu tive uma surpresa na minha vida. Meu filho com 11 anos e eu grávida. Caramba, com 41 anos você Com está... 41 anos. Eu me senti uma velha de 50. Caraca, assim. Fiquei grávida assim, e aí eu falei, e agora? Como é que vai ser? Porque meu menino já tinha 11 anos, já estava estabilizada e Não trabalhando, e estava cheio de coisa. esperando também Não, mais. totalmente surpresa. E aí fiquei grávida da Isa e muda tudo, né? Vamos planejar casa, berço, aquelas coisas todas, né? Planeja tudo. E foi uma gravidez super tranquila, não tive nenhum problema. A Isa teve uma suspeita de um probleminha no coração, que talvez precisasse de uma cirurgia ao nascimento, isso aí tirou meu sono, Imagino. né? A gente ficou muito, muito triste com tudo isso, mas assim, acabou passando, né? A Isa nasceu super bem, não precisou de cirurgia nenhuma, foi tudo maravilha, a gente veio para casa, tudo normal. Eu, nessa época, eu fazia pós-graduação de endocrinologia. Tava na Eu pós. estava na pós, estava terminando. Eu antecipei várias matérias para poder ter a Isa tranquila e ficou uma única aula para eu fazer depois que eu tivesse a neném. Falei, eu fico 2 meses parada, que eu adiantei as aulas, né? Então dava para eu ficar 2 meses em casa e ficou faltando uma única aula, que foi essa aula que eu não consegui concluir, porque no dia que eu estava na aula, foi numa sexta-feira, se eu não estou enganada, eu tinha aula sexta, sábado e domingo. E na hora do almoço, a gente estava saindo para o almoço, meu telefone tocou, eu vi que era meu marido, mas no silêncio, aí ele ligou de novo, falei, mas 3 vezes ligando, peraí, atendi. Aí eu falei, eu não posso falar. Ele falou, sai que eu preciso falar com você e é urgente. Ele nunca falou assim. Aí o coração já... Já veio na boca, né? Quando eu saí da sala para falar com ele, na verdade eu não saí porque a professora já estava finalizando e eu comecei a falar com ele. Aí ele falou, olha, eu tive um problema com a bebê. A gente estava aqui no shopping da Granja e a neném engasgou e o bombeiro está com ela. Nossa. Ali eu quase desmaiei, porque eu achei que ela tinha tido uma parada cardíaca, né? Falei, engasgou, tá com bombeiro, ela parou. Ali eu não conseguia mais ouvir o que ele falava. Eu só falava pra ele, ela parou? Ela parou? Ele falou, não, ela não parou. Peraí que eu vou te passar pro bombeiro. Porque ele não conseguia falar. Imagino, também devia estar super nervoso. Ele não conseguia falar, porque disse que foi um desespero no shopping da Granja. Eles estavam na praça de alimentação e ele foi dar mamadeira para ela engasgou com leite. Caramba. E aí disse que as meninas do comércio, das lojas todas vieram para ajudar, porque viu que ele não conseguia, a Isa foi ficando roxa. E graças a Deus, o bombeiro estava passando ali para almoçar e o bombeiro atendeu ela. E aí eles me ligaram, falando que ela já estava bem e tudo, mas que ele achava que ela tinha broncoaspirado, que tinha entrado leite no pulmão. E estavam levando ela para o hospital, para onde, que eu queria que fizesse, né? Então, leva para tal hospital, dei o endereço, tudo certinho, e fui para lá. E aí foram 11 dias de internação. Caraca. Para ver se tinha broncoaspirado e tudo mais. E eu sabia que tinha alguma coisa errada ali com a Isa. Ela era uma bebê muito delicadinha, ela não estava ganhando peso, ela não estava crescendo adequadamente. Só que assim, imagina a minha situação. Meu filho com 11 anos, eu com 41, mãe velha, né? Aquela coisa de ficar cuidando demais, um excesso de cuidado, Sim. né? E todo mundo fala, ah, mas menina é diferente, né? Menina é mais tranquila. Eu sentia que quando ela mamava, a força dela de sucção não era tão boa. Mas assim, menina come Não menos, podia né? ser só a Menino é diferença. guloso, né? Aquelas Sim. coisas que os antigos vão falando ali pra Sim. gente, né? E eu sabia que tinha alguma coisa. E aí, quando a gente internou, a gente tava indo pro quarto pra ficar em observação, pra fazer um outro raio-x no outro dia e tal. A Isa engasgou de novo. E aí, meu marido tinha falado, eu percebi que ela engasgou com a saliva, não sei, não foi com leite. E ela engasgou de novo e a gente percebeu que foi com a saliva, então a gente foi pra UTI. Porque ali na UTI tinha mais cuidados, era final de semana e tudo, a gente ficou na UTI. No domingo, quando veio a visita das médicas e tudo, tinha uma médica maravilhosa. E aí eu conversei com ela, falei, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que a minha filha tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, eu preciso da sua ajuda. Ela faz um barulhinho diferente para respirar, ela meio que ronca para dormir, ela tem dificuldade para mamar, eu tenho que alimentar ela numa posição diferenciada, que não é como um neném normal, e eu preciso da sua ajuda.
Ela falou, então tá, a gente vai pedir todos os especialistas. E aí veio neuro, gastro, porque a gente achou que era refluxo, né? Ela tinha um grauzinho de refluxo. Então fez a broncoscopia para ver se tinha entrado leite no pulmão e tudo mais. Fez endoscopia para ver várias coisas. E aí veio o neurologista e ele olhou para mim e falou assim, mãe, sua filha tem 3 meses, você não percebeu que ela não firma o pescoço? Eu olhei para ele e falei, olha, eu não percebi. Caraca, Porque, assim, não tem mais prática com criança. Eu não vejo um bebê há muito tempo, né? Aí ele falou, era pra ela estar mais firme do que ela tá pra idade dela. Vamos fazer uma ressonância pra ver se tem alguma alteração. Quando veio a ressonância, ela tinha pouca gordura cerebral. O nosso cérebro, ele é banhado numa gordura e ela tinha menos do que o normal. E ele veio e falou pra mim, olha, sua filha tem menos gordura no cérebro. Eu olhei pra ele, tá, e aí? O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu falei, como assim? Aí eu fui pesquisar, né? E aí médica tinha também já. desnutrição, várias causas. Eu comecei a falar pra ele, falei, olha, minha filha pode ser desnutrida, porque ela não mama legal e tal, ela não Sim. tá ganhando peso. E aí ele foi meio que contornando ali, ele falou, eu acho que é alguma coisa mais grave. Só que nisso foram 11 dias, né? De muita gente vendo e tal. Sim. E aí ele chegou no 10º dia, ele veio com esse papo, aí no outro dia ele veio e falou pra mim, eu não sei o que a sua filha tem. Eu sei que ela tem alguma alteração no cérebro, que é grave, mas eu não sei o que é. Ela tem um fígado gigante, ela tem um fígado muito grande, porque fez ultrassom e tudo mais. Os exames de sangue tinham alguns alterados, que dava a impressão de raquitismo, alguma coisa de osso, mas fez todos os exames, nada batia com nada, então a gente não tinha diagnóstico. A gente tinha uma criança com pouca gordura no cérebro, um fígado imenso, algumas enzimas alteradas, mas não tinha um diagnóstico. Caramba. E aí eu olhei pra ele e falei, bom, se você não tem diagnóstico, você vai me dar alta. Porque não adianta eu ficar aqui. Eu tô aqui há 11 dias, vocês não sabem o que a minha filha tem. Então, eu vou fazer um teste genético. Não, mas não precisa. Eu falei, eu vou fazer um teste genético. Faz o pedido, eu vou sair daqui agora, você me dá alta agora, e eu vou no laboratório fazer o teste genético. E assim a gente fez. Na época, eu paguei R$8.000 o teste. Meu marido olhou pra mim e falou, pra que isso? A menina não tem nada, a menina é normal, você tá procurando problema, né? Falei, a minha paz não tem preço, a gente vai fazer o exame. Saí do hospital por volta das 2 da tarde, a gente foi correndo lá, colheu a salivinha, né? Minha, do pai dela, e 30 dias para ter o resultado. Esses 30 dias foram os piores 30 dias da minha vida, porque a Isa passou mal de todas as formas que você imaginar. Como achavam que ela tinha refluxo, davam um remedinho para tomar à noite. Toda noite, quando a gente ia dar esse remédio, ela engasgava. Engasgava, que eu tinha que fazer a manobra de virar para baixo, bater nas costas e tudo mais. Desespero. Era um desespero. Meu filho, ele ficou traumatizado de eu ter que dar remédio pra irmã dele. Porque a gente, né, passava um perrengue. Na maioria das vezes, quando meu marido viajava pra Bolívia, eu ficava sozinha. E foi terrível. Foram 30 dias, assim, porque eu não sabia o que a minha filha tinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha que esperar o resultado. Terrível. No dia que saiu o resultado do exame da Isa, me lembro como hoje. Tava tomando café da tarde na minha mãe e eu tava assim, hoje vai ser o resultado, mas sabe quando você sabe que alguma coisa vai dar muito ruim, mas você tá ali tentando viver na normalidade do dia? Sim. Tava a Caísa deitada aqui no colo e tal, e aí meu marido me ligou. Ó, acabei de pegar o resultado da Isa. E deu aqui uma doença chamada gangliosidose GM1. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Aí eu falei, tá, peraí que eu vou pesquisar. Entrei no Google. E aí tava lá, ausência da enzima beta-galactosidase. Falei, Alexandre, isso aí é falta de uma enzima. Faz a enzima num Algo remedinho e simples. acabou. Por quê? Teste do pezinho e tal, tem algumas coisas, algumas doenças que elas são falta de enzima. E você repõe, tem, Não né? é nada tão grave. Não, eu achei que era isso, né? Aí ele falou assim, tá. Passou um tempinho, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ficar matutando. Sim. Passou um tempinho, ele me ligou de novo, ele falou, olha, eu acho que o buraco é mais embaixo, não é do jeito que você tá falando, não. Porque eu tava olhando aqui no Google, tem até ONG nos Estados Unidos falando dessa doença. Eu acho que não é tão simples assim, não. Aí eu falei, tá, eu vou pesquisar melhor. E aí eu comecei a entrar na internet, tudo isso assim, foi em 1 hora. Eu sei que em 2 minutos eu tinha entendido o que era a doença. E eu já estava em contato com o pessoal nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu liguei para eles.
Eu falo pouco inglês, meu filho fala bem. E aí eu coloquei meu filho pra falar junto. E aí eu ia falando, Thiago, fala isso, isso, isso. Ele falava, minha mãe pediu, tá bom. Mãe, eles estão pedindo teu e-mail. Dei o e-mail e aí chegou todas as orientações pra mim. E a primeira palavra que veio no e-mail foi assim, sinto muito pelo diagnóstico da sua filha. Caramba. Então ali eu percebi que o negócio Era grave. era grave, né? E foram eles que me ajudaram. Foram eles que me ajudaram. E aí eu marquei o neurologista. Aí eu já estava sabendo mais ou menos como era e tal. E fui no neurologista com a esperança de ouvir alguma coisa. Né? A gente vai fazer uma coisa, fazer outra. Especialista, sim. Exato. Porque assim, Google mata todo mundo, né? Você tem uma Exato, unha lá. encravada, você procura no Google, você tá morto. Exatamente. E então fomos no neurologista. Depois de 2 dias. O neurologista olhou pra mim e falou exatamente essas palavras que eu vou falar pra você. A sua filha tem uma doença gravíssima, que não tem cura, não tem tratamento, e ela vai morrer com 2 anos. Caramba. Eu olhei pra ele, falei, tá, como assim? O que você quer dizer? Uma doença neurológica, rara, grave, que aí ele foi falando mais detalhes, né? Uma doença neurológica, progressiva, que não tem cura, não tem tratamento. Tá, mas o que vai acontecer com a minha filha? Ele falou, a sua filha ela não consegue comer, então a gente vai ter que fazer um buraquinho no estômago dela, que chama gastrostomia, para ela poder se alimentar. Ela não vai conseguir respirar. Então, se você já quiser fazer a traqueostomia dela, a gente já agenda. Nossa. Eu olhei pra ele e falei, tá, mas fisioterapia ajuda? Se você quiser gastar dinheiro com isso, fica à vontade, mas não vai resolver em nada. Tudo que eu ia falando, ele ia falando não, 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 não. E ali eu me vi num beco sem saída. Porque não tinha saída. O que você faz quando alguém diz pra você que não há nada a ser feito? Com seu filho recém-nascido. Não aí. há nada a ser feito. Você vai fazer o quê? Terrível. E aí, pra mim, o impossível é só uma palavra. Mesmo quando não existe nada a ser feito, tem muita coisa por fazer. Eu arregacei as mangas e fui atrás da cura da doença da minha filha. Eu estava em contato com essa turma nos Estados Unidos, com essa ONG. Eles me fizeram um contato com uma outra instituição. E como nada é por acaso, no mês seguinte, eles tinham um encontro de famílias nos Estados Unidos, que até então eu não sabia que era um encontro de famílias. Eles me convidaram para um evento, onde ia ter pesquisadores que pesquisam a doença da minha filha. Empresas farmacêuticas que pesquisam aquela doença. Para dizer em que pé que está o avanço dos estudos e tudo Sim. mais. Se tem alguma novidade. E aí eu vi aquilo como uma grande oportunidade. Falei, eu vou. Conversei com meu marido, ele falou, vai. Eram 4 dias de evento na Carolina do Norte. E aí eu mandei e-mail falando que eu ia. Aí ela falou, olha, eu não posso ajudar você com a passagem e tudo, mas eu te ajudo com a estadia. Já te ajuda? Eu falei, claro que me ajuda. Ela falou, então me manda o nome de quem vem, né? Eu falei, eu vou sozinha. Ela falou, você não vai trazer a Isabelle? Aí eu parei pra pensar. Eu não ia levar a Isabelle. E aí eu parei pra pensar. Aí falei, tá. Aquilo me acendeu uma luz. Falei, poxa, os pesquisadores melhores do mundo vão estar lá nesse evento. Minha filha tem 5 meses. Ela tinha 4 meses e pouco. Falei, se existe um tratamento, porque na época tinha... na época não existe, né? Um estudo de uma terapia gênica. E quanto mais cedo aplicada a terapia, maior chance da criança não ter sequelas e tudo mais. Por quê? Como é uma doença neurodegenerativa que vai progredindo aos poucos, quanto antes você fizer o tratamento, menos sequelas a criança vai ter. E minha filha não tinha sequela. Minha filha estava uma bebê perfeita, ela se mexia, né? Ela balbuciava, ela conversava com a gente, ela era uma criança normal. Ela não tinha firmeza no tronco, ela nunca sentou, por exemplo. Mas o resto, ela era uma criança normal. Tanto que você olha minha filha, você não sabia que ela tinha uma doença tão grave, né? Sim. E aquilo me acendeu uma luz. E aí, conversei com meu esposo, ele falou, vamos todos. Como se fosse umas férias. A gente vai. E aí, começou aquela loucura, porque eu tinha um mês para fazer visto. Se organizar para ir todo documento, mundo. aí eu não tinha RG. Então, RG, passaporte, visto para ela. Eles fizeram uma carta para mim de um convite.
convidando a Isabelle a participar. Então, o visto dela é diferente do nosso. Nossa turista, o dela era como se fosse palestrante, convidado especial, Sim. né? E aí fiz tudo isso e a gente viajou. Nós fomos para Orlando, porque ficava mais barato as passagens. E aí a gente aproveitou para ficar como se fosse umas férias de família. Meu filho e meu marido foram passear em alguns parques da Disney. Eu não fui com a bebê, porque ela era muito delicada, imunidade baixa e tudo mais. Qualquer doença para a Isa era Seria complicado. complicado. E eu tinha ido porque aí eu mobilizei os amigos todos, através de redes sociais e tal, pedindo ajuda. E me indicaram um médico, um geneticista muito bom. E eu viajei para São José do Rio Preto para ele ver minha filha. E ele falou para mim: olha, não deixa ela ficar doente, não deixa ela pegar uma gripe, porque é isso que debilitam eles, né? Então eu tinha muito cuidado. Então a gente foi para os Estados Unidos, aquele medo de avião e tudo, né? Tudo da Isa era com muito cuidado. E a gente participou dessa reunião de famílias, porque aí quando eu cheguei lá eu entendi o que era. O que é essa ONG? Eles são famílias que perderam os filhos, na maioria das vezes, e eles aportam ali, fazem festas, tudo mais, para ganhar um dinheiro. Essas empresas farmacêuticas também ajudam para pagar o hotel e tudo mais. Foram 4 dias de evento num hotel 5 estrelas, lindo, maravilhoso, com comida, com tudo. Eles são muito organizados. E tinham enfermeiras voluntárias que eles praticamente fecharam o hotel. E aí eles pegaram a suíte presidencial, que eram maiores, e as enfermeiras ficavam lá com as crianças doentes para as famílias poderem participar do evento. E o que consistia o evento? Palestras das empresas contando quais eram os avanços, o que eles estavam fazendo, quais eram as previsões de tratamento, o que eles tinham ali. E foram 4 dias onde a gente só tinha famílias que tinham perdido crianças ou famílias com crianças doentes. Que estavam com a mesma. Que estavam com a mesma doença da minha filha em grau mais avançado. Só que a gente não enxergava a doença. A gente não enxergou a doença ali nem 1 minuto. A gente conseguiu viver uma vida normal. À noite, tinha um dos salões, tinha uma geladeira que tinha cerveja, tinha vinho, tinha salgadinho, queijo, aquelas coisas para te beliscar. Eles programaram atividade para as crianças, para os irmãos, porque as crianças são doentes, mas eles têm os irmãos Tem família, saudáveis. sim. Eles programaram como se fosse excursão para conhecer o zoológico, para passear na cidade. Então, eu não via o meu filho, o Thiago, eu não via. Ele tinha a programação dele e eles cuidavam de tudo. E Muito as legal crianças também, as enfermeiras cuidavam de tudo. Então, os pais deixavam as crianças lá e vinham para as palestras. Troca de informação, troca de experiências, um ajudando o outro. As enfermeiras estavam ali dando dicas de como dar alimentação, qual a melhor posição, como fazer fisioterapia, né? Todas aquelas coisas. E sabe o que era mais interessante? Por isso que eu falo que a gente não enxergava a doença. As enfermeiras eram tão maravilhosas que elas faziam atividades com as crianças. Caraca, que legal. Sabe as bolinhas de gel? Põe o pezinho para sentir a textura, coloca a mãozinha. Eles fizeram aquele baldinho de gesso que você coloca a mão. Sim. Coisa mais linda. Essa doença, ela não afeta só bebês. São 3 tipos de graus. É o tipo infantil, juvenil e o adulto. Tem adultos, tinha um senhor lá por volta de 50 anos, que estava desenvolvendo a doença com 50 anos. Caraca. Então, a da minha filha foi a forma infantil. Ela desenvolveu bebê. Mas tem crianças que começam a ter depois de 3, 4 anos de idade. E tem a forma adulta, que é depois de adulto. Então, ali, eu consegui entender tudo isso. E a doença da minha filha é a gangliosidose GM1. Ela é raríssima. É 1 para cada 300 mil. Tem uma outra doença que é igualzinha, só muda a enzima. A da minha filha é a beta-galactosidase e a outra é a alfa-galactosidase, que chama Tay-Sachs, que também tem as 3 formas e é muito agressiva, só que ela já é de criança um pouquinho maior, 3, 4 anos. Então, e elas vivem mais. Elas vivem até os 12, 13 anos, dependendo, né, da agressividade da doença. Então, ali eu vi crianças de todas as idades, famílias que já tinham perdido os filhos, né? Caraca. Então, foi uma coisa que me tocou muito, que mexeu muito comigo. E quando eu estava indo para lá, eu tinha conhecido, a minha irmã conheceu através do Facebook, uma família que tinha perdido a menina.
E aí eles foram me dando contatos e tal. E aí eu cheguei numa moça que amo de paixão, a Luciana, que tinha perdido a filha dela com Tay-Sachs. E a Luciana tem um grupo de mães que é fantástico, onde ela dá auxílio para essas mães. A criança está tendo crise convulsiva, o que faz, que remédio, está internada, olha isso, olha aquilo, conversa com os médicos. Aí a mãe, pessoa muito leiga, manda dúvida, ela esclarece, ela ajuda, porque ela cuidou da filha dela até os 12 anos, né? Então, ela tem muita experiência, né? E aí eu falei para Luciana, eu não quero estar no grupo agora, porque a minha filha está bem. E eu não quero ficar ouvindo relato de outras famílias, de outras mães. Mais graves, né? E eu saber que a minha filha vai chegar ali. Vai ser um sofrimento desnecessário para mim nesse momento. Também, eu não quero. Mas eu tô indo para os Estados Unidos. Aí ela enlouqueceu quando eu falei que eu ia, porque era o sonho de toda a família ter essa oportunidade que eu tava tendo. E por eu ser médica um pouco mais esclarecida, é diferente, né? Então eu servi de ponte ali para muitas famílias. E aí eu pedi para ela, falei, Lu, conversa com as mães do grupo e você vê, quem quiser mandar foto da criança e a história. Nome, endereço, telefone da família, os contatos. E eu vou levar para os Estados Unidos comigo e não sei o que vai acontecer. E foi isso que eu fiz. Chegou 40 histórias para mim. Caraca. Chegou 40. Isso do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E eu imprimi tudo aquilo e levei. E chegou lá, eu entreguei na mão do pesquisador. E falei para ele, olha só. Não é só aqui nos Estados Unidos que você tem essa doença grave. No Brasil também tem muita criança. E o seu trabalho é muito importante. A gente precisa da cura para essa doença. Talvez aqui nos Estados Unidos a lei seja um pouco mais rígida para aprovar o tratamento com criança muito pequena. Que talvez no meu país você consiga de uma forma mais fácil. Ele recebeu aquilo, obrigada e tal. E eu jamais achei que aquilo fosse uma sementinha que estava sendo plantada, né? Eles fizeram contato com um médico em Porto Alegre, que é do Hospital das Clínicas e é de doenças metabólicas e, assim, das doenças graves. E essa pesquisa está acontecendo lá em Porto Alegre. Eles vieram para o Brasil e eu não sei em que pé que tá, eu não sei que fase que tá, mas eu sei que tá acontecendo. Tá rolando e começou com aquela viagem. Essa viagem que eu levei e tudo mais. E aí eu fiz contato através desse geneticista que atendia minha filha. Ele me colocou em contato com uma empresa que estava fazendo, porque o pesquisador ele vem para o Brasil e tem todo um trâmite, uma burocracia. A Anvisa tem que autorizar, principalmente quando é tratamento que nunca aplicou em criança, né, em seres humanos. Sim. Tinha toda a parte da americana feita em animais, mas em humanos nunca foi feito. Ainda estava né? Exato, tem que ter uma aprovação. E aí eu fui com eles até Brasília para a gente pedir aprovação para a Anvisa. Então a gente foi, contou a história de vida da Isa, como são os sintomas, como é a doença e tudo mais. E a gente conseguiu a aprovação deles para poder trazer essa pesquisa para o Brasil. Né? Então, foi uma sementinha que a Isa plantou e que eu espero poder ver os frutos ainda, sabe? Eu espero ver a cura dessa doença ainda daqui a uns anos. Poxa, tomara, se Deus quiser. Foi uma coisa, assim, fantástica. A minha ida para os Estados Unidos foi maravilhosa. E aí, você ficou lá quanto tempo? Foram 10 dias. Nesse encontro foram 4 dias. Mas o pessoal, assim, fantástico. Recebeu a gente, as pessoas... Ali eu aprendi o valor da palavra eu te amo. Porque eu ouvi eu te amo de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Ali eu entendi o que é o amor de verdade. Ali. Caraca, e aí... E a continuidade dessa batalha com a Isa? A gente voltou dos Estados Unidos, a Isa voltou doente. Ela pegou bronquiolite, que já era de se esperar, né? Porque avião e tudo mais, eu sabia que eu tava correndo um risco. O pediatra dela não queria que eu levasse. E eu falei pra ele, olha só, talvez essa seja a única chance que a minha filha tem. Porque tudo é não. Tudo assim, é uma doença rara, é uma doença que vai matar, uma doença que não tem o que fazer. Talvez essa seja a única chance que ela tem. Eu tenho que levar a Isa comigo e eu vou pagar esse preço. E aí a gente foi, a Isa voltou doente, foram 10 dias de internação por causa dessa bronquiolite, um caso muito complicado. Graças a Deus ela se recuperou, voltou para casa com oxigênio, o que me deixou muito preocupada, porque eu falei, se ela fica dependente de oxigênio, né, já limita muito uma criança com oxigênio. Sim.
Eu pedi para fazer a gastrostomia dela, logo que a gente voltou da viagem, quando ela se recuperou. O buraquinho do estômago para ela poder se alimentar. Você falou lá, para ela poder se alimentar e receber o remédio. E aí começou a nossa batalha, né? A nossa luta diária. E aí a minha rotina passou a ser 10 dias em casa, 20 no hospital. Caraca. 20 em casa, 10 no hospital. Não tinha um mês que a Isa não ia para o hospital. Até que, perto de 1 ano, ela teve a primeira crise convulsiva. E aí a gente ficou internada mais um tempo. Voltamos para casa, ficamos 4 dias em casa. Foi quando eu pude festejar o aniversário dela, de 1 aninho. E a gente voltou para o hospital no dia seguinte. Cara, isso você não trabalhava mais, era só cuidando dela. Minha vida praticamente parou, né? A minha mãe cuidava dela, meio período pra mim, eu conseguia trabalhar, fazer algumas coisas, mas eu chegava em casa e a rotina era extenuante, porque era leite de 3 em 3 horas, o leite dela tinha uma bomba de infusão, como de medicamento, que a gente controlava o tempo que o leite passava, era 150, 200 ml de leite em 1 hora, então era gota por gota naquela gastrostomia. Mesmo. E ela tomava muitos remédios e era bem extenuante, eu quase não dormia. Às vezes eu chegava, ela estava com dificuldade para respirar, então tinha fisioterapia, fono, tudo isso, né? Todo dia ela fazia fisioterapia, fono 3 vezes na semana. Ela fazia alguma outra terapia que eu não lembro agora. Eu pagava uma outra fisioterapia para ela que era diferenciada para o pulmão, esqueci a técnica agora. Mas era terapias todos os dias, né? Fisio diária e... Até que 1 ano ela internou com essas crises convulsivas e Depois de 1 ano nessa batalha. Quando ela fez 1 aninho. Quando ela fez 1 aninho. Isso. Ela começou com a crise convulsiva ali perto de 1 ano. E a gente ficou 1 ano e 1 mês no hospital. Até a Isa falecer. Ela fez 2 aninhos no dia 16 de setembro e faleceu dia 21. Ela já estava muito mal no aniversário dela. E eu não queria fazer nada. Falei, não quero festa, né? Não quero nada, gente, no hospital, no quarto de UTI. Foi um ano muito difícil, eu peguei a pandemia. Então não podia ter visita. Isso daí foi no meio da pandemia ainda. Foi no meio da pandemia. Então eu não podia ter visita, era tudo restrito. Eu tive que me adaptar a viver dentro de um quarto de hospital. Caraca. Dentro de um quarto de UTI. E ali eu transformei meu mundo. Então eu tinha minha rotina. Eu dormia muito pouco. Então eu levantava, a Isa tinha o horário do leite, o horário do remédio, tinha a hora da troca da fralda, do banho, e tudo eu fazia pessoalmente. As enfermeiras faziam o que era medicação ali endovenosa, as coisinhas que eram muito específicas elas faziam, mas troca de fralda, tudo. Dá pra contar no dedo quantas enfermeiras trocaram a fralda da minha filha, porque eu não confiava. Eu tinha medo delas quebrarem a Isa. Na hora de movimentar, ela tinha muita frouxidão ligamentária, né? A perninha era muito molinha e tudo mais. Então, eu tinha muito medo. Então, eu fazia tudo pessoalmente. E aí, o meu dia era distribuído ali, naquelas rotinas de cuidado. E foi assim por 1 ano e 1 mês. Foi muita dificuldade. Você ficar numa UTI não é fácil, porque você vê criança morrendo o tempo todo. É triste, né? E ainda juntou com a pandemia. É muito pesado, né? Um clima de UTI não é um clima agradável. Mas dentro disso tudo, ali era o meu mundo com ela. Então, eu tentava transformar aquilo que era tão ruim em alguma coisa um pouco menos ruim, né? Porque eu me colocava muito no lugar dela. Eu falava, poxa, ela tá aqui, sem poder se mexer, porque ela foi perdendo as habilidades. Ela, um dia levantou a mão, no outro dia não levantou mais. Num dia ela sorriu, no outro ela não sorriu mais. Então, ela não tinha expressão. E ela foi ficando realmente no estado vegetativo. E cada vez que ela tinha crise convulsiva, rebaixava muito o neurológico dela. E aí, ela foi ficando pior a cada dia. Até que ela precisou fazer a traqueostomia para poder respirar. Ela ficou 6 horas convulsionando. Nossa. E isso me magoa muito. Porque foi um sofrimento desnecessário, né? Era ter feito uma medicação e ter parado. E nisso, de ficar 6 horas, até a gente, que é uma pessoa normal, ficar 6 horas convulsionando, a gente para de respirar. Ela parou de respirar várias vezes. Em uma das vezes, a médica conseguiu resgatar ela e fazer ela respirar de novo, mas ela já estava ficando muito roxa.
E ali eu achei que a Isa ia morrer. Várias vezes eu achei que a Isa ia morrer ali, né? Em várias situações diferentes. Ali foi uma delas que eu assustei muito. E aí ela entubou. E aí nessa de tubo, acho que foi mais de 20 dias entubada. Eu não sou muito boa em contar o tempo, justamente por isso. Porque tem pessoas que falam 25 dias, eu não sei. Então, ela ficou bastante tempo entubada. Quando extubou, ela ficou uma semana sem tubo e parou de respirar de novo. E aí foi pro tubo e traqueostomia. Então, ela passou por tudo isso. E eu ali ao lado dela. Até que o rim parou de funcionar. E aí ela precisou passar um catéter na barriguinha para fazer um procedimento que chama diálise peritoneal. Para poder tirar líquido, porque ela começou a inchar. Quando passaram esse catéter, ela tinha, acho que 1,5 litro de líquido na barriguinha. Né? Então, aquilo incomodava muito. Ali, eu achei que a Isa ia morrer. E cada vez que a Isa descia para algum procedimento, um exame, uma cirurgia, alguma coisa, eu limpava o quarto, junto com as meninas. Eu não queria que trocasse de quarto, porque cada vez que trocava de quarto, ela tinha infecção. Então, a Isa ia fazer algum procedimento e a gente limpava o quarto. Eu limpava junto. Limpava junto. Então, as meninas limpavam o chão. E todos os dias eu limpava o quarto. As meninas da limpeza, elas limpavam o chão. Tudo que era superfície, eu limpava. Todos os dias. Caraca. A cama, o banho. Sempre fui eu que fiz. E eu fazia questão de fazer, né? E aí, eu tava ali limpando aquele quarto e tal. E as meninas saíram para buscar algum material de limpeza. Eu parei. E eu sentei no sofá e fiquei olhando. Eu falei, eu tô limpando o quarto pra quê? Pra minha filha voltar ou pra eu ir embora? Porque a minha filha morreu. E ali foi duro. Que pesado. Ali foi tenso. A Isa voltou da cirurgia. Todos os médicos do centro cirúrgico vieram trazer ela pro quarto. O anestesista, todo mundo. Porque a médica, a cirurgiã, veio conversar comigo. Ela já tinha feito a traqueostomia da Isa, a gastrostomia. Pessoa maravilhosa, a doutora Fernanda. Ela veio conversar comigo e foi bem assim. Ou a gente opera. Se a Isa tá numa condição tão difícil, ela teve uma reação alérgica de um medicamento na pele, que a pele dela ficou inteira vermelha, mas um vermelho que você não tem noção. E inchada, que parecia uma bola. Ela falou, não sei o que vai acontecer quando eu abrir essa barriga pra passar o catéter. Pode ser que essa pele rasga. Então, assim, eu não sei se eu vou trazer a Isa de volta. Eu só sei te dizer uma coisa. Se eu não levar a Isa pra fazer, você vai perder a Isa de qualquer jeito. Então, entre fazer e não fazer, eu só se você fazia. Porque você vai perder ela de qualquer jeito. E aí eu falei, então tá, então desce. Eu limpando o quarto, eu falei, será que a minha filha volta? Não. Quando a Isa voltou, me deu um alívio tão grande, né? Porque você respira. Cada vitória era... Cada momentinho era... Parecia o Ayrton Senna quando ganhava as provas de domingo, né? E assim foi por 1 ano e 1 mês. Numa jornada ali onde eu estava sozinha num quarto de hospital, cuidando da minha filha, que tinha uma doença incurável, e as coisas foram acontecendo. Teve uma outra coisa muito bacana que aconteceu. É o que eu falo, Deus é tão bom na minha vida, tudo que eu imagino, tudo que eu projeto, eu consigo realizar. Teve uma vez que eu vi no Jornal Nacional, a Michelle Bolsonaro, logo que o presidente assumiu o mandato, acho que foi um dos primeiros compromissos sociais que ela teve. Ela foi num evento e tinha uma criança com uma doença na pele que chamava epidermólise bulhosa, se eu não estou enganada. E ela abraçou aquela criança, aquela imagem rodou o mundo e tal. E eu vi aquilo na televisão e falei, nossa, essa primeira-dama, ela é muito ligada às doenças raras. Será que ela não poderia ajudar minha filha? Será que ela não poderia fazer alguma coisa, né? E aí, eu no hospital com a Isa, nessa situação, passando por tudo isso, eu fui convidada para um evento de uma ONG aqui no Brasil, de doenças raras. Eu não sabia que a Michelle Bolsonaro ia estar lá. Eu descobri um dia antes. E aí, quando eu descobri que ela ia, eu decidi que eu ia, porque eu não saía do hospital. Eu ficava com a Isa o tempo todo. Poxa, não vou sair daqui, Eu não saía dali. E aí, quando eu descobri que ela ia, eu falei, não, eu tenho que ir. E aí, eu coordenei com as enfermeiras para deixar as enfermeiras que eu tinha mais confiança e que a Isa estava mais adaptada para ficarem com a Isa, para eu poder ir no evento. Fiz uma cartinha. As pessoas riam de mim, né? Imagina que ela vai conseguir falar com Michelle Bolsonaro. Fiz a cartinha. Naquela época ainda. Coloquei a única roupa que eu tinha no hospital, que eu tinha uma calça social e uma blusinha, que era a única roupa, porque eu vivia praticamente de uniforme. Meu guarda-roupa era uma sacola do Extra, daquelas de R$8,90. Sei. E ali tinha Retornável. 4 ou 5 blusas e 2 calças e um short, que eu guardava embaixo do sofá que eu dormia. Ali era meu guarda-roupa. Então, eu ia
a cada uma semana, alguém ia lá e pegava aquela sacola de roupa suja e trazia sacola de roupa limpa. Então, eu vivia meio que de uniforme, né? Eu só tinha uma roupa, coloquei a minha roupa bonitinha, minha roupa de sair, e fui pro encontro. E aí, chegou lá, o meu objetivo não era assistir palestra, não era nada. Era falar com a Michelle Bolsonaro. Então, o que eu fiz? Eu fiquei lá atrás, observando seguranças, o que eles estavam falando, para onde ela ia. E eu descobri por onde ela ia entrar, por onde ela ia passar. E aí, o auditório cheio, não tinha onde eu sentar. Eu entrei no corredor ali, ficou todo mundo me olhando. Eu falei pra moça, eu preciso sentar no seu pé, é importante. Você me deixa ficar aqui 1 minuto, eu já vou sair daqui, eu não vou te incomodar. Tá bom. Sentei ali no cantinho, no corredor. A hora que a Michelle passou, eu levantei, peguei na mão dela e dei o bilhete. Falei, lê, por favor, que é importante. Aí ela olhou pra mim. Eu já soltei ela, né, porque tava cheio de segurança. E ela foi sentar. E aí eu fiquei ali, sentada no chão. E da onde eu tava 2 fileiras assim, ela na minha esquerda. Eu olhava e vi ela lendo o bilhetinho e me procurando. Eu vi ela me procurando. Foi um momento, assim, de muita emoção. E aí, um segurança dela veio e falou pra mim, assim que terminar o evento, você vai ali à direita que ela vai te receber. E aí, eu fui na salinha quando terminou o evento. Caraca. Conversei com ela, expliquei pra ela a situação da minha filha. Da Isa. E falei pra ela, ó, existe uma possibilidade de tratamento nos Estados Unidos que nunca foi testado em humanos, mas pela informação que eu tive, se o Brasil fizer um pedido através de vocês, presidência, falando que essa é a única chance da minha filha sobreviver, a gente consegue trazer isso para o Brasil, que é um tratamento, chama tratamento compassivo, se eu não estou enganada. A gente consegue trazer esse medicamento para minha filha. E esse medicamento é uma coisa de louco, assim, porque é nitrogênio líquido, aquelas coisas todas, e é uma injeção dentro do cérebro para jogar o medicamento. Eu já vou te contar como é feito isso. E aí ela falou, não, tudo que o Brasil puder fazer pela tua filha, a gente vai fazer. O Mandetta, eu vou levar seu telefone, a minha equipe vai conversar com o Mandetta, vai ver tudo que precisa ser feito, e eles vão entrar em contato com você. Nossa, eu saí dali cheia de esperança. Imagina. Meu coração, assim, encheu de esperança, porque as pessoas riam de mim quando eu tava fazendo bilhetinho, as enfermeiras, tá? Como que ela vai falar com Michelle Bolsonaro? Que a Michelle Bolsonaro vai dar bola pra ela? Porque quando eu falava de um tratamento que não existe, as pessoas achavam que eu não tava bem da cabeça. Sim. Achavam que eu não aceitava a doença da minha filha, né? E ali, pra mim, ia ser um momento de glória, de êxtase. Passou 3 dias. Veio a pandemia. Nossa. E lockdown no mundo inteiro. Os pesquisadores parece que tiveram Covid também, então a pesquisa parou. Mandetta ficou ali por conta de Covid, logo em seguida ele saiu, e aí o mundo parou, né? Sim, E aí... nisso de que o mundo parou, a Isa não tinha tempo para esperar. A Isa não tinha tempo, a gente estava correndo contra o tempo. Sim. Né? E ali foi como um castelo de cartas, assim, que se desmoronou. Então a pandemia, para mim, teve um significado muito mais forte do que só o isolamento, só você não poder ver ninguém. Eu já estava isolada, eu já estava sem ver ninguém, eu estava vendo a minha filha morrer um pouco a cada dia. E a única esperança que eu tinha acabou com a pandemia. Caraca. Né? E ali eu sabia que estava decretada a sentença de morte da Isa. Foi muito duro. Nossa. Foi difícil. A pandemia foi difícil para todo mundo. Sim. Né? E pior para algumas pessoas, né? Muita gente perdeu seus familiares por conta do Covid, mas ele também levou minha filha, de certa forma, né? Acabou atrapalhando uma possibilidade. Atrapalhou tudo. E o tratamento da Isa, o que consiste esse tratamento? Eles desenvolveram um vírus que é capaz de penetrar no cérebro. O cérebro, ele é como uma caixa blindada para não entrar qualquer coisa ali, né? Justamente para não afetar, porque é o órgão mais nobre do corpo humano. Sim. Não é qualquer coisa que entra no cérebro. Você pega uma gripe, por exemplo, ela não vai para o cérebro. Uma meningite vai para o cérebro, né? E aí, eles desenvolveram ali um vírus e eles conseguiram... A doença da minha filha é um problema genético dentro do DNA dela. O DNA que produz aquela enzima da Isa tem um defeito. E eles conseguiram corrigir esse defeito no DNA. Então, só que como que vai pôr isso dentro do cérebro para chegar dentro da célula, né? E eles desenvolveram esse vírus, que seria injetado através de uma injeção
intratecal que fala, que é dentro do cérebro. Então, eles jogam dentro do cérebro aquele vírus com aquele DNA modificado. DNA. Ele chega até perto do neurônio, se acopla, entrega o DNA para a célula e, teoricamente, em animais, isso foi comprovado, né? Que ele foi capaz de alterar a sequência de DNA e fazer produzir a enzima que ela não produzia. Estava faltando. Então, se você produz aquela enzima que está faltando, seria a cura da doença. Quanto mais cedo você fizer, menos sequelas você tem. Sim, Então, é assim, quando eu falo disso, parece ficção científica, parece coisa de filme, né? parece muito. Eu entendo que quando os médicos me ouviam falando disso no hospital, com certeza eles achavam que eu era louca. Porque é muita tecnologia, né? E é uma coisa que não existe. Totalmente novidade. Eu tenho escrito na história clínica da Isa, eu pedi o histórico dela e tá escrito lá. Mãe não aceita a doença da filha Caraca. e fala o tempo todo de um tratamento que não existe. Nossa, eles achavam que você estava variando Exatamente. e... Exatamente. Então, foram momentos, assim, difíceis, mas que nunca faltou amor, que nunca faltou dedicação, carinho, né? E a medicina, onde entra a medicina nisso na minha vida? Tudo isso faz sentido agora. Aquele moço lá do começo da história, o Mário Freire, que mudou tudo, Sim, faz sentido hoje. Que eu precisava ser médica para cuidar da minha filha. verdade. Eu precisava ser médica para abrir as portas, para eu ir para os Estados Unidos, para eu ter contato com pesquisadores. Eu fui para Buenos Aires num congresso que só médico podia ir. Era um congresso mundial de doenças metabólicas e erros inatos do metabolismo. E nesse congresso tinha pesquisadores do mundo inteiro. Então eu fiz contato com gente do Japão, da Austrália, da Europa. Caraca. E eu me virava para ir falando com um, falando com o outro. Eu fiz contato com gente do mundo inteiro. E, infelizmente, no mundo inteiro não tinha a cura para a doença da minha filha. Infelizmente. Então, foram momentos, assim, difíceis, mas foram momentos que me ensinaram muitas coisas. E tudo isso faz parte de quem eu sou hoje. O fato de eu viver o dia, o momento de agora, eu viver cada minuto como se fosse o último, valorizar o meu tempo com as pessoas, a minha qualidade de tempo e não a minha quantidade de tempo, isso veio da minha filha. Poxa, muito forte. Eu sabia que eu não tinha muito tempo com ela, mas a qualidade de tempo que a gente passou junto foi fantástico. Incrível. A gente se comunicava pelo olhar. Quem convivia com a gente sabia que era uma união, um amor tão forte, que eu falo que o amor, ele não acaba com a morte e a gente continua juntas até depois do fim, né? Porque o fim, na verdade, não existe, porque o amor, ele não tem fim, ele é infinito. E a gente tá unida por esse amor e vai ser assim pro resto da vida. Caraca, tremendo.